Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus, quando Deus guia escolhas que moldam o futuro. Quem está conduzindo as decisões mais importantes da sua vida? O medo, a pressa, os desafios ou a direção de Deus? Onde está nesse momento o seu olhar? Você está olhando para os desafios que chegam ou para aquilo que Deus está conduzindo na sua vida? Nosso texto hoje é Gênesis, capítulo 24. Quero que você pegue aí sua Bíblia. Vamos à leitura. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte. E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há um lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel,
o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos. E disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à casa de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles te recusarem a entregá-lo a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela responder, beba, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e eu lhe disse: por favor, dá-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. E então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. E curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele e a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e seus homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite.
Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenhas, agora que o Senhor coroou de êxito minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então eles disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Ber-lá-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. E aqui terminamos o capítulo 24 de Gênesis, que nos fala desse encontro entre Rebeca e Isaque e o casamento deles após a morte da mãe. É um lugar também de trazermos reflexões para a nossa vida. Quais lições eu tiro desse texto e como posso aplicar no meu viver diário? Moisés narra um dos capítulos longos, né, aqui dessa importância das relações, das escolhas dentro do plano de Deus. Abraão já era idoso e ele entende que continua a promessa por meio de Isaac. E aí ele via seu servo de confiança para encontrar uma esposa que compartilhasse dessa mesma fé, desse mesmo valor. Não é um capítulo sobre romance, mas sobre alinhamento espiritual. Um alinhamento que está dentro da direção de Deus, das responsabilidades geracionais. Tudo isso através de detalhes e decisões que são narrados aqui. Abraão chama seu servo, pede que ele faça uma promessa de buscar uma esposa na sua família, que seja dentro de todos os preceitos que Abraão coloca, e ele ora antes de agir, ele pede discernimento, e ele entende que aquilo é algo muito precioso, e Deus responde com clareza, passo a passo. E eu costumo dizer que quando nós oramos, nós precisamos ser específico, e ele foi muito específico na oração. Ele disse: Eu quero uma jovem que me dê água, que dê água aos camelos. Ele foi específico. Ela aparece no momento da sua oração. Ela aparece com a resposta que ele pede. Por quê? Porque ela era sensível, ela estava disponível, ela era trabalhadora, hospitaleira. Foi a forma que ele orou e Deus respondeu rápido. Foi nada forçado, tudo foi confirmado em um processo dentro de decisões que nós colocamos diante de Deus, ele se envolve nesse lugar. E essas decisões influenciam os futuros emocionais, futuros espirituais, futuros familiares, então envolve todo um processo na vida. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Entender que
As escolhas conscientes nos levam a relacionamentos saudáveis, a alinhamentos de valores, alinhamento de fé, a uma escuta espiritual, ao entendimento dos processos na nossa vida. É aprender que decisões feitas sobre ansiedade, correria, estresse, não nos leva a lugares saudáveis, nos leva a vínculos frágeis. Nós precisamos de lugares mais saudáveis, mais alinhados, mais centrados na fé, nos valores. As decisões feitas na oração, com clareza emocional, produzem estabilidade, equilíbrio. Você tem orado antes de decidir ou apenas pedido a Deus para abençoar decisões que você já tomou? Nós precisamos tomar decisões, sim, claro, mas precisamos também pedir a direção antes de tomar a decisão, orar, falar com Deus, como Eliezer falou, ser específico no que você quer, explicar a razão daquilo para que Deus te oriente, esteja junto com você. Hoje apresente a Deus uma decisão importante da sua vida, peça para Ele guiar seus passos para que Ele confirme tudo isso com paz no seu coração. Se não for assim, peça para Ele realinhar seu coração com tudo aquilo que precisa acontecer. Observe os sinais de paz na sua vida, de coerência, de alinhamento com a palavra de Deus. Aí você vai saber que sim, Ele está te respondendo. Quando Deus guia o caminho, ele se torna seguro e não existe pressa, ansiedade, querer fazer tudo rápido. Não. Existe paz, existe alinhamento, existe equilíbrio, tranquilidade. Você deseja que a sua vida seja assim também? Então, que você tenha esse lugar de conversar, de colocar diante de Deus o que você necessita. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de ler a tua palavra e entender algumas lições para as nossas vidas. Sei que a tua palavra traz inúmeros lugares de crescimento, discernimento, de amadurecimento espiritual e que nesse momento esse lugar de entender que precisamos colocar diante de Ti as nossas necessidades antes de agir, esperar a Sua resposta, mas que o nosso coração sinta a paz, que o nosso coração sinta segurança, e sim, sabermos que nossos valores estão alinhados com a Tua palavra, que a fé seja sempre o nosso fundamento, a firmeza de tudo aquilo que o Senhor é, das promessas que o Senhor tem na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar, que eles também estejam alinhados com a tua palavra, que os filhos honrem os pais, que os pais saibam educar os filhos, ensiná-los, Senhor, não castigá-los, mas ensiná-los a tua palavra, para que eles possam ter a ti como Deus amável, bondoso, generoso, que acolhe, que ama, que coloca sempre as melhores coisas na nossa vida. Eu oro agradecida por tudo que o Senhor tem feito e trago para a minha vida, para a vida dos meus familiares, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, todos aqueles que estão à sua volta. Não se esqueça de sempre ler as descrições de cada momento de leitura, porque aqui abaixo sempre deixo os nossos grupos, os lugares que você pode participar dos projetos. Se você quiser continuar junto comigo em outros projetos, nós temos projetos para trazer esse lugar de acolhimento, de colo, que muitas vezes nós precisamos também, porque Deus deu o ser humano para ele viver em relação, para cuidarmos uns dos outros, para trazermos esse lugar de acolhimento. Que Deus possa abençoar a sua vida em tudo. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.